Operar no mercado financeiro não é fácil. Além de ter uma boa estratégia, conhecer os indicadores, as métricas, fazer price action, você também precisa ter um controle emocional muito grande. Existe uma maneira muito mais fácil e que requer muito menos controle emocional, que é operar através dos robôs. Com o robô universal que criamos, você consegue testar todas as suas estratégias sem conhecer nada de programação. Basta apenas preencher os parâmetros solicitados na primeira página, dar start no robô e aguardar o resultado. Esse robô eu criei com a intenção de facilitar a interação para pessoas que ainda não estão acostumadas a operar no mercado ou operar com o robô. Esse robô ele carrega as principais estratégias do mercado, sendo elas estratégia de cruzamento de duas médias, estratégia do alinhamento das três médias, duas estratégias RSI, uma estratégia MACD e a estratégia utilizando as bandas de Bollinger. Além de configurar as estratégias, você também consegue configurar valor de entrada, valor de reentrada, o tempo que você quer ficar no mercado, que é o tempo de expiração, se você quer ou não fazer martingale, e se quiser, quantos martingales você quer fazer. Em tipo de negócio, você consegue configurar se você quer fazer scalping, que é sair do mercado antes do tempo expirar. Então você pode estipular a sua expectativa de lucro ou a sua perda máxima aceitável. Você entrou no mercado, mas você quer atingir apenas 80% do lucro e já é o suficiente para você sair. Ou se você atingir uma perda de 50% do valor investido, você também sai. E também tem uma outra estratégia que chama Trailing Stop. Isso é muito interessante. Com o Trailing Stop ativado, você vai buscar sempre o máximo de ganho possível. Em gerenciamento financeiro, você estipula sua meta de lucro e o máximo de perda aceitável total. Além disso, você consegue configurar se você quer ou não receber notificações, tanto de texto como sonoras. Para exemplificar, utilizarei as estratégias MACD, que é uma estratégia que eu gosto muito e tem bastante recursos. Por aqui eu consigo estipular o tipo de candle, o tipo de sinal que o robô lerá. Se será a lista de ticks, abertura do candle, fechamento do candle. Como eu quero fazer um teste mais rápido, utilizarei lista de ticks. Aqui são as configurações padrão do indicador. Desejo operar apenas o cruzamento MACD? Se eu disser que sim, eu vou operar apenas no momento em que os sinais do MACD cruzarem. Vou mostrar aqui. Aqui, então veja só, toda vez que a linha preta cruzar para cima, ele compra. Toda vez que a linha preta cruzar para baixo, ele vende. Se eu colocar que não, ele vai operar o tempo todo e não apenas no cruzamento. Esse robô ele também consegue identificar uma tendência e mercado lateral. E eu posso optar por operar apenas em tendência ou operar em mercado lateral. O ideal, se você vai operar com indicadores de tendência, é você operar apenas em tendência. Então eu deixarei o sim para MACD em tendência e deixarei não para MACD em mercado lateral, sendo que o indicador mais adequado para trabalhar em mercado lateral é o indicador bandas de Bollinger. Operar durante a reversão ocorre no momento em que o indicador detecta que, exemplo, o mercado está subindo, numa tendência de alta, e ele começou a perder a força. Isso é uma reversão. E ele consegue identificar. Então, no momento da reversão, você quer operar? Sim. Se você quer operar, você vai querer operar a favor da reversão ou contra a reversão? Eu quero operar a favor da reversão. Então, vou deixar aqui sim. Pronto. Estratégia configurada. Vamos aqui, então, definir o valor de entrada. Deixarei o valor de $10 e o valor de reentrada $10. O tempo de expiração 3 minutos. Não quero fazer martingale. Tipo de negócio, quer fazer scalping? Não. Meta de lucro, também não preciso configurar porque não vou fazer o scalping. Eu prefiro fazer o trailing stop, que é uma função muito interessante. O máximo de perda aceitável eu deixarei 40%, sempre lembrando que esse 0,4 é porcentagem e não $0,4. Então, 0,4 corresponde a 40%.
0%. Se eu quisesse deixar, por exemplo, 80%, 0,8. Deixarei 0,4, que é uma configuração que eu gosto. Valor do trailing stop. No material que vai junto com o robô, tem um explicativo falando sobre tudo isso que eu estou falando de uma forma muito mais detalhada. Esse valor de trailing stop é o percentual que você quer perder, que você assume perder assim que ele atinge o valor máximo. Então vamos supor, dei uma entrada no mercado, já atingi 50%. 50% de 10 dólares, 5 dólares. Se eu deixar meu trailing stop como zero, toda vez que o valor ficar abaixo de 5 dólares, automaticamente eu saio do mercado com o lucro adquirido. Se eu deixar aqui 0,1, que corresponde a 10%, toda vez que o mercado atingir, um exemplo, 50%, que é o equivalente a R$5, toda vez que o mercado baixar 10% do valor máximo que eu alcançar, que seria nesse exemplo 5, então toda vez que o mercado baixar para 4,50, eu saio do mercado, porque ele está identificando que o mercado está revertendo. Se fosse 20%, 20% de 5, toda vez que ele alcançasse então 4 dólares, ele sairia do mercado. Meta de lucro total 50 dólares, perda máxima 50 dólares, desejo receber notificações. Então agora que está tudo configurado, vou dar um play no robô. Como eu quero operar apenas cruzamento do MACD, o robô apenas dará uma entrada de compra ou de venda quando os indicadores cruzarem, como eu disse anteriormente. Como ainda não cruzou, ele fica aguardando. Pronto, deu uma entrada no mercado, vamos aguardar. Olha só, ele está fazendo trailing stop, então por enquanto estamos no negativo, o valor está subindo. Vamos aguardar. Já atingimos 1,81, que corresponde a 10% do valor, é o lucro alcançado. 1,6, 1,8. O meu trailing stop está configurado para 0,1. Então, olha só, 30%, baixou para 2, vendeu. Fechamos com 2 dólares e 7 cents, 20%. Vocês entenderam? Ele alcançou 30%. Quando o valor ficou abaixo, ele saiu do mercado. Se eu tivesse deixado com 0, provavelmente teríamos lucrado mais. Só que como o mercado oscila, então eu prefiro deixar 10 ou 20% para que nessa oscilação ele retome e consigamos um lucro maior. Vamos aguardar uma nova entrada. Voltei. Eu pausei o vídeo porque, como vocês podem ver, algumas ordens demoram 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, porque ele depende exclusivamente do cruzamento para dar o sinal. Claro, se você modificar aqui, operar apenas cruzamento MACD, mudar para não, ele vai operar do cruzamento até o próximo cruzamento. Então vamos supor, cruzou para cima, ele vai ficar comprando até haver um cruzamento para baixo. O legal desse robô é que você vai testar as suas estratégias sem ter conhecimento de programação. Basta apenas configurar os parâmetros de acordo com o seu gosto e em conta demo você vai testando até chegar numa configuração ideal. Nesse teste que fizemos, tivemos aqui um lucro de 9 dólares, sendo 7 acertos e 2 derrotas. Essas derrotas, uma de 2 dólares e outra de 3,21. Ah, mas por que de 3 dólares e por que de 2 dólares, sendo que a minha perda máxima aceitável era de 40%? O meu computador, ele não é um computador muito rápido. E também, dependendo do seu sinal de internet, pode ser que ele dê um sinal de saída do mercado e ele pule 1 ou 2 ticks, porque eu estou operando ticks. Estou operando lista de ticks. Então pode ser que ele pule 1 ou 2 ticks. Então pode dar uma variação de valor, tanto para derrotas como para ganhos. Aqui, por exemplo, provavelmente ele fechou acima de 1 dólar. Só que como acabou demorando um pouco o processamento, eu acabei saindo com 6 centavos. Tá ótimo, porque estava no lucro. Então é isso. Esse é o robô. Se vocês tiverem alguma dúvida,
vocês podem deixar as perguntas aí embaixo, eu vou responder. Deixarei também um robô gratuito com apenas uma estratégia para que vocês consigam operar esse robô e ver como ele funciona. Ele tem muitas limitações, mas vocês poderão ter uma ideia de como ele funciona, se é ou não bom para vocês. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que eu operei apenas uma estratégia. Operei aqui a estratégia de MACD utilizando a lista de ticks. Mas se você quiser, você pode utilizar todas as estratégias ao mesmo tempo. Ou uma, ou duas, ou três, quantas você quiser. Como eu disse, como você tem a opção de identificar o mercado lateral, você pode utilizar uma estratégia de tendência, como essa do MACD, que é uma estratégia que eu gosto muito, ou estratégia de cruzamento de médias, ou de alinhamento. E, em contrapartida, também utilizar a estratégia de Bollingers para operar no mercado lateralizado. Por exemplo, se eu vier aqui, operar Bollingers em tendência, é só deixar não, e operar Bollingers no mercado lateral, sim. Ou seja, quando estiver em tendência, ele opera o MACD, quando estiver no mercado lateral, ele opera Bollinger. Dessa forma, você consegue manter o robô operando o tempo todo. Sempre lembrando que o ideal é você bolar a sua estratégia. Esse aqui foi apenas um exemplo que eu dei, sem muita análise, mas aí fica a seu critério. O robô ele é totalmente configurável, você não vai precisar conhecer nada de programação, basta conhecer um pouco a respeito dos indicadores e, como eu disse, o material que vai junto com o robô explica exatamente como funciona cada função dessa aqui. Tem um vídeo de, se eu não me engano, tem uns 40 minutos explicando cada função do robô para que você não opere sem conhecimento. Beleza, galera? Quem tiver dúvidas, só deixar a dúvida aí embaixo, eu responderei a todos. E também tem um link para quem quiser adquirir o robô e um link também para quem quiser utilizar o robô gratuito, que tem limitações, mas que já dará uma boa noção de como funciona. Um abraço e até mais.